Expectativa para receber a palavra de Deus. Deixa eu olhar meu tempo. E como ele falou, a gente vai aprender hoje sobre fé. Amém? A gente vai aprender, a gente vai relembrar, porque a gente já sabe o que é fé. Mas hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai edificar bastante a sua vida e vai trazer mais fé ainda ao seu coração. Amém? Amém. Então vamos lá. O tema que a gente vai conversar hoje é sobre fé, descansar em Deus. E quando ele disse que você vai falar sobre fé e descansar em Deus, veio um tema no meu coração. Que é assim, aprendendo a descansar em Deus com atitude de fé. A gente aprende a descansar em Deus com atitude de fé. E a gente vai entender ao decorrer da leitura o que é fé, como exercer fé, como descansar, como ter atitude. Aí você pode dizer, irmã Daniela, mas como é essa atitude? Como é que eu tenho que ter essa atitude para ter a fé? Essa atitude é em meio a qualquer situação contrária que se levantar. Você decidir obedecer o que a Bíblia diz e praticar. Amém? Então, ter uma atitude de fé em meio às circunstâncias é você fechar os olhos para o cenário que você está vendo e decidir acreditar no que Deus está dizendo. Amém? E por enquanto eu vou beber uma aguinha aqui. O pessoal da mídia pode colocar em Hebreus 11:1. A gente vai começar lá do início, porque não tem como falar de fé. Primeiro eu tenho que explicar a você o que é fé. Hebreus 11:1. Vou só lhe lembrar, porque você já sabe o que é, né? Eu vou ler na versão NVI. Que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Antes de eu ver algo se manifestar, primeiro eu tenho que crer. Quando eu me posiciono no que a Bíblia diz, mesmo sem ver, essa minha atitude faz com aquilo que eu creio eu vim ao natural. A minha atitude de me posicionar no que a Bíblia diz, eu não estou vendo, mas eu estou crendo, essa minha atitude vai fazer os anjos trabalhar ao meu favor para puxar o que está no sobrenatural se manifestar no natural. Vocês estão entendendo? Amém. Por isso que ela diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Você espera algo bom da parte do Senhor? Amém. Mas às vezes o mundo nos mostra que a gente espera tantas coisas ruins aqui na terra, não é? Às vezes a gente recebe tantas notícias desagradáveis. Ei, mas a fé, ela é uma certeza que você vai provar de coisas que você não está vendo. Mas pela sua fé em Deus, ela vai se manifestar e vai vir ao natural. Amém? E lá em Marcos, capítulo 11... É bom demais falar de fé quando você experimenta o poder sobrenatural da fé. Uma coisa é você falar de algo que alguém te contou. Outra coisa é você falar de algo que você experimentou. Né? E daqui a pouco eu vou tocar no assunto que eu experimentei. Tem muitas coisas que eu já experimentei do poder sobrenatural da fé. Mas tem algo que eu vou compartilhar com você que eu acredito que em alguma área da tua vida também aconteceu isso. Né? E você precisou ativar o poder de Deus. Eu tenho certeza que você experimentou. Porque a palavra de Deus, ela nunca falha. Amém? Marcos 11:24 diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam e assim lhes sucederá. Está aqui o versículo para vocês, tá? Isso que está passando aqui não foi assim uma coisa que a gente escreveu, que é algo que a gente quis, não. Isso aqui é a Bíblia digital para vocês ir acompanhando, tá bom? Então, o que está escrito aqui, o que eu estou lendo para vocês, é o que Deus deixou escrito na palavra dele. Então, ele diz que a gente tem que pedir em oração, crer que já recebeu e assim lhe sucederá. Vocês estão vendo que aqui não diz que eu tenho que crer quando eu vejo? Se eu oro a Deus e peço, eu já tenho que me posicionar acreditando que eu já tenho. Isso não é loucura? Por isso que quando diz o povo da fé, diz que a gente é doido. Porque a gente age, a gente celebra, a gente crê antes de ver. E nossa alegria, nossa atitude, nossa fé faz se manifestar aquilo que a gente pediu lá em oração. Quando você pede algo em oração, queridos,
Você tem que se alegrar antes de você ver se manifestar. Isso é uma atitude de fé. Se você vier se alegrar só quando você vê, isso não é uma atitude de fé. É uma atitude de um resultado que você está vendo. Ah, mas quando nós se posicionamos naquilo que nós não estamos vendo, mas a gente tem certeza que vai chegar, essa fé agrada aos olhos do Senhor. Porque quem anda em fé agrada a Deus. E como é quem anda em fé agrada a Deus? É você andar acreditando no que Deus diz, não o que as circunstâncias diz. É você acreditar no que Deus diz, não o que os cenários dizem. Porque se a gente for viver por cenários, eu tenho certeza que a gente vai viver uma vida conturbada. Se a gente for viver de cenários que nos aparecem no dia a dia, a gente vai viver uma vida de estresse, de ansiedade, de preocupação. Ah, mas quando nós descobrimos o poder sobrenatural de eu orar lá no meu secreto e receber lá no meu secreto aquilo que eu orei, nada vai roubar a minha paz, porque eu já estou convicta que eu já recebi. Amém? Vamos prosseguir? Olhem para cá. Então, como eu ia falando, eu ia perguntar quantos aposentados tem aqui, mas também tem pessoas que têm um benefício Bolsa Família, né? E eu estou trazendo esse exemplo para você ver como é fé. Então, antes de eu chegar lá no banco para tirar o meu aposento, o meu Bolsa Família, eu já creio que tem um dinheiro lá me esperando, não é isso? Eu não estou nem vendo o dinheiro na minha mão, mas porque alguém me disse que tinha um dinheiro na minha conta, eu já vou com alegria, sabendo que eu vou receber, não é isso? Não precisou você puxar um extrato para saber que tinha um dinheiro na tua conta, não. Só precisou você saber que todo mês ia ter um dinheiro na tua conta. Então, uma informação que te deram, você acreditou e se alegra. Quando vai chegando perto da data, está bem pertinho de eu tirar meu dinheiro. Não é assim? Eu não tiro Bolsa Família não, mas no tempo que eu tirava, eu achava tão bom quando ia chegando na data. E a fé é assim. Só que às vezes a gente tem errado porque a gente tem se alegrado quando vê o milagre acontecer. E não é assim. A gente se alegra antes dele ter acontecer. A gente se alegra porque se a Bíblia diz algo sobre o meu respeito, eu tenho que acreditar antes de ver. Vamos trazer um exemplo? A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si toda a minha enfermidade. Então surgiu uma enfermidade no meu corpo. E agora, como eu me posiciono? Com o que o corpo diz ou com o que a Bíblia diz? Eu decido ficar com o que a Bíblia diz. Por mais que eu procure o médico, por mais que eu precise fazer exames, mas eu decido confiar que Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. No meu corpo não tem que ter enfermidade. Então isso é uma verdade que você tem que trazer convicção no teu espírito. E essa convicção vai fazer essa enfermidade fugir. Porque ela vai dizer assim, epa, nesse corpo eu não sou aceita, eu tenho que ir embora daqui. E esse posicionamento, queridos, vai fazer manifestar aquelas células que estão querendo atrapalhar a tua saúde. Elas vão ter que bater em retirada. E as células da vida de Deus vão ter que voltar para a tua vida. Amém? Você está recebendo essa palavra? Então vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Simples e objetivo esse versículo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aí a gente vai lembrar o que é fé. Fé é o crer naquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho a convicção daquilo que eu vou receber. Então, se eu vivo neste mundo aqui, de acordo com o que meus olhos naturais vê, eu tenho certeza que a sua vida não é de alegria. Se eu vivo baseado naquilo que as circunstâncias me mostram no dia a dia, às vezes os desafios, às vezes as tribulações da vida, se eu vivo baseado nisso, a minha vida não tem sentido aqui na terra. Mas se eu acredito, porque eu sei que eu vou ter algumas situações adversas na minha vida, mas se eu acredito que aquilo ali já vai estar resolvido, que tem alguém agindo ao meu favor, que já está tudo pago, já está resolvido, já estou curado, isso não vai roubar a minha paz, porque eu tenho a convicção dentro de mim que está feito. Isso é uma atitude de fé. E você sabia que fé agrada a Deus? Licença, mais água. Incredulidade
não chama a atenção de Deus. Às vezes a gente quer que algo aconteça, mas faz aquela oração desesperadora de incredulidade. Ah, meu Deus do céu, faz isso. Que oração de desespero é essa? Uma oração de fé é baseada naquilo que você acredita. Talvez você sabia que às vezes em meio a um desespero tão grande, sua atitude de fé vai ser rir. Talvez em meio a uma situação tão desagradável, de tristeza, se sua situação tão desagradável, talvez o comando de fé você ri. Ei, mas isso é loucura. Porque se o cenário está me mostrando que eu tenho que chorar, por que eu vou rir? Porque o teu riso vai dizer ao diabo, perdeu o diabo velho. O teu riso vai dizer, diabo, não é isso que vai roubar a minha alegria, não é isso que vai me roubar a minha paz, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. As coisas podem até não acontecer como eu quero, mas eu sei que Deus sempre faz infinitamente mais daquilo que eu peço ou penso. Porque às vezes a gente pensa que se frustra na fé porque algo não aconteceu do nosso jeito. Mas uma coisa eu vou te dizer, a palavra de Deus nunca falha. O defeito pode estar em nós, mas em Deus não. Não pode ter acontecido como nós queríamos, mas Deus sempre faz infinitamente mais. Então não deixe o diabo roubar a tua paz se algo não aconteceu como você queria. Sempre diga, Senhor, eu sei que o Senhor sempre faz infinitamente mais daquilo que eu peço ou penso. Porque eu sei que o Senhor sabe do meu amanhã. E quando eu tenho convicção que o meu Deus já sabe do meu amanhã, então Ele sabe o que é melhor para mim. E isso me faz descansar no Senhor. Amém? Como eu estava dizendo aqui, a fé, ela não anda pelas coisas lógicas. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para você. A fé, ela faz a gente andar pelo contrário do que seria natural. A fé nos faz andar ao contrário daquilo que seria lógico. E eu vou te trazer um cenário agora. Pensa num cenário aí bem triste, que te deixou triste. Algo desagradável que te aconteceu. Alguma notícia ruim que você já viveu. Pensa aí nesse cenário. Se eu forçar mais um pouquinho, se eu mandar aumentar o fundo musical, você já chora. Porque o cenário natural diz que é para você chorar. Mas vamos trazer para o outro lado agora. Pensa na mesma cena que você pensou de tristeza. Imagina você dando uma risada dessa situação. É difícil? Claro que é. É desconfortável? Muito. Mas é o remédio para reverter a situação. Porque se a gente fizer o que as circunstâncias nos mandam fazer, a gente vai ficar atolado nela. Você sabia que a Bíblia diz que Deus ri dos inimigos? E você sabe o que é que isso quer dizer? Que Deus está dizendo, está tudo resolvido. Eles são meus inimigos, mas eles não têm mais poder para me vencer, não. Está tudo resolvido. Então, quando a gente vê uma situação adversa e ri, a gente está dizendo ao diabo, ei, diabo, ó, já está tudo resolvido. Nem adianta me mostrar mais esse cenário, porque eu sei, o Deus a quem eu sirvo, Ele já está agindo ao meu favor. Pode até chorar quando recebe a situação, a notícia, mas depois você se levanta em fé e diz, é o quê? Não, na minha vida não. Na minha vida não, porque eu não vivo pelo que eu estou vendo, eu vivo pelo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor é a minha força, a minha alegria vem do Senhor. Então não tem por que eu estar de cabeça baixa. Incrédulo, ansioso, estressado, angustiado, depressivo. Queridos, quando o estado de depressão entra na nossa vida, de ansiedade, isso identifica que em algum lugar da minha vida eu abri brecha para o diabo colocar as mentiras dele na minha mente. E através daquela mentirinha se tornou uma coisa desse tamanho. Você viveu pelaquilo que ele lançou na sua mente.
Mas isso tem jeito, essa seta sai, porque a palavra de Deus, ela renova a nossa mente. Para que tudo aquilo que é desagradável a Deus venha entrar o que a palavra de Deus diz. Por isso que às vezes o povo diz, esses crentes fazem uma lavagem cerebral no povo. E faz mesmo. Tira toda mazela, toda mentira do inferno, tudo que é de notícia ruim, enfia a palavra de Deus na tua cabeça. Ah, mas esses crentes querem que eu engula a Bíblia de goela abaixo. Engole mesmo. É melhor você estar engolindo a Bíblia de goela abaixo do que estar tomando diazepam. Não é melhor engolir a Bíblia? A Bíblia vai te fazer você usufruir de uma paz que excede todo entendimento. A Bíblia vai te fazer você experimentar de um descanso que todos podem estar caindo ao teu redor, mas não rouba a tua paz. Teve um dia que eu vivi, um exemplo, eu estava lá em Brejinho, servindo no departamento infantil, e Gleide, ela está lá fora. Ela ligou desesperada, e foram entregar o celular a mim, e o filho dela estava morrendo engasgada aqui em Tapetim, e eu lá, em Brejinho, e ela aqui em Tapetim. E ela, meu filho, agora o desespero, que quando eu escutei a voz dela, meu corpo arrupiou, acho que do pé à cabeça. Onde tinha cabelo, fez assim, que eu recebi aquele choque da notícia. Ah, mas quando a gente decide a viver pelo que crê, cenários não vão roubar aquilo que você crê. Eu disse, Gleide, só agradeça. As lágrimas estavam no meu olho para me chorar com aquela situação difícil que ela estava passando. Mas eu decidi falar fé. Gleide, só agradeça. Ele não vai morrer, ele vai viver para contar os feitos do Senhor. E ali naquele momento eu fiz o que a Bíblia diz. Eu pedi sem duvidar. Senhor, e a gente entrou em intervenção. Roberto já chegou e começou a orar também. E Joserlane também começou a orar. Queridos, depois daquela oração, eu voltei para as crianças e fui servir. E eu estava com uma paz que até eu estava achando estranho. Eu digo, eu estou sabendo que o menino estava morrendo engasgado lá. Eu estou tão bem aqui. Uma paz que eu brincava com as crianças. Eu ria, parece que eu não tinha nem recebido aquela situação, aquela notícia. Mas sabe o que foi isso? Eu decidi crer naquilo que eu orei. E aí quando a gente chegou, estava tudo resolvido. O menino bem, desengasgou, foi tudo ok. E estava tudo bem. Aquilo que não está no nosso alcance de receber com as forças dos nossos próprios braços, queridos, o poder de Deus vai intervir ao seu favor, se você crer. Mas o problema da fé não se manifestar em algumas vezes é porque nós não estamos crendo no que Deus diz. Nós cremos no que o cenário diz e aí a gente se desespera, se agonia e agora está tudo acabado. Não, querido, não está tudo acabado, não. Lembre que a fé é a convicção que você vai receber coisas que você não está vendo. Então você está com uma convicção que vai receber coisa boa. Então não acabou. Amém? Aleluia. A fé é a chave. Essa forma de viver, de você acreditar no que Deus diz, não o que você vê, é a chave para você viver a vida que Deus tem para você aqui na terra, querida. Isso é a chave para você desbloquear uma vida que está reservada para você. Ou você acha que não vem situações adversas para mim e para Roberto? Claro que vem. Vem para você? Vem. Mas a fé, quando é acionada, é como que entra assim um escudo e nos blinda de tudo isso. A gente está pronto, está aqui, a situação está, mas a gente vai passar por cima. Porque a fé é a certeza daquilo que não vimos, mas tem uma convicção de que já está tudo feito. Amém? E, queridos, você sabe que nesse tempo, eu acredito que faz em média de uns 17 anos, mais ou menos, que a gente está no Evangelho. E a vida me ensinou. As circunstâncias da vida me ensinaram que se eu não me encher de fé, que se eu não me encher da palavra, que se eu não me encher de Deus, as circunstâncias da vida vão me engolir. Então eu prefiro me fortalecer em Deus, me encher da palavra, me encher de fé, para quando vier as circunstâncias eu botar ela debaixo do meu pé e dizer, você não é páreo para mim. Pare e pense se tem alguma circunstância que está tentando te engolir de todo jeito. Pare e pense para ver se tem alguma circunstância tentando te parar. Está na hora de você tomar o espinafre da fé. Não tem o espinafre do papai? E ele vai de frente. Pronto. Você se enche da fé e vai de encontro do problema. Não tem como você correr dele. Ele vai estar ali te esperando.
Então só tem um jeito, você se encher de fé e passar a atravessar aquilo que está tentando te parar. Amém? E isso agrada a Deus. É como que Ele está vendo ali dizendo, ó, minha filha, fazendo aquilo que eu disse, rompendo em fé, não olhando para as circunstâncias, não olhando para a dor, não olhando para a falta, não olhando para aquilo que se levantou, mas crendo que eu vou resolver. Então vai lá anjo Gabriel, vai lá anjo Miguel e resolve aquilo ali para ela. Porque quando você age assim, você abre as portas para Deus agir. Mas quando você age em incredulidade, você fecha as portas para Deus agir. Não tem como Deus agir em um cenário de incredulidade. Porque fé é o livre acesso dele operar. Amém? Você dá glória a Deus? Amém. Aleluia. E lá em João, capítulo 16. João 16, 33, a parte B. A parte B diz assim, a parte B é depois do ponto. Neste mundo, vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Você sabe quem disse isso aqui? Foi Jesus que disse. Jesus está nos dizendo que no mundo a gente vai ter desafios. No mundo a gente vai ter as aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo. Sabe o que eu traduzi nesse tem de bom ânimo? Eu venci o mundo. Ele dizendo assim, fica alegre, confia em mim, eu estou agindo a teu favor. Porque tem muitas coisas que se levantam para tentar roubar a nossa fé. E se o diabo conseguir roubar a tua fé, está feito para ele, ele ganhou você. Porque ele sabe que a fé que você tem em Deus é o que faz você desfrutar do que Deus tem para você aqui na terra. Então, se ele roubar a tua fé, ele ganhou sobre você. Então, não deixe nada roubar a sua fé. Amém? E o que eu ia dizer com vocês, que eu ia compartilhar, acabei de falar que no mundo a gente vai ter aflições, e essas aflições às vezes querem roubar a nossa fé, às vezes nos aparecem perguntas questionando, e essas perguntas é o diabo que encosta mesmo para fazer essas perguntas, né? E alguns aqui já escutaram o meu testemunho de cura, só que eu vou explicar mais direitinho agora para você entender o que é uma aflição que surge na nossa vida, um tipo de aflição. Estava eu lá, plena, maravilhosa, precisei fazer um exame. E nesse exame, quando eu fui fazer, foi descoberto um cisto de 5 centímetros do meu ovário direito. Só que detalhe, antes de eu fazer esse exame, eu já tinha passado por uma curetagem, uma gestação que não evoluiu. Então eu já estava me recuperando de uma coisa, de uma aflição, crendo que Deus era bom em todo tempo. Tem coisas que a gente não entende por que acontece, mas eu sei porque sei que Deus sempre sabe o que é o melhor para amanhã. E quando eu passava por essas aflições, eu dizia, Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu sei que o teu poder é maior para me tirar disso. Se você dá brecha para murmurar, se você dá brecha para questionar, o diabo vai encostar com mais perguntas no seu ouvido. Mas quando você decide, aí meio a um cenário de turbilhão, você diz, Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas sei que o teu poder é maior para me tirar disso. Vem uma graça, vem um favor, vem uma paz, vem um consolo que você passa por cima de tudo. Amém. E aí eu voltei. Pós-curetagem, estava sentindo umas dor na barriga, dor pélvica. Quando eu voltei lá para fazer o exame, em vez de eu receber uma notícia boa, recebi uma ruim, um baque. Tem um cisto no teu ovário. Você vai ter que passar por um cesárea. Eu sei o quê? Que aflição se levantou na minha vida, queridos. E aquilo mexeu com meus sentimentos na hora da notícia. E eu cheguei em Roberto. E ele me chamou para orar. Olha, aquela chamada de oração foi uma pregação para mim. Qual é o teu nível de fé? Você crê para Deus te operar? Ele perguntou. Você crê para você passar pelas mãos do médico e ser tudo bem? Naquela hora eu estava meio abalada na fé. Eu disse, vamos pela tua fé? Que naquela hora eu estava meio abalada na fé. Ele disse, mas você crê? Eu disse, creio. Eu vou me encher de ministração de fé e eu vou crer. E aí quando ele orou, queridos, depois daquela oração,
Se no outro dia eu já fui ouvindo ministração de fé, eu já estava pipocando. Eu estava com tanta raiva do diabo, porque eu digo, pronto, agora vai sair. Ou pela mão do médico, ou sobrenatural de Deus. De todo jeito vai sair. Aquilo não roubava mais da minha fé. Eu já estava em paz. Mesmo que eu fosse passar por uma cirurgia, eu não estava mais inquieta, eu não estava mais desesperada. Existia uma paz agora que excedia todo entendimento. E porque a gente fez aquela oração, pedindo com fé e não duvidando, a oração que a gente fez foi: o que dois ligados na terra é ligado no céu. E o que dois de vós desligarem na terra é desligado no céu. A gente desligou essa enfermidade. E aí eu fiquei crendo. Qual é a nossa parte? Se posicionar e crer. A Bíblia não diz que eu sou curada e sarada, então eu continuei crendo. Obrigada, Senhor. E eu topava no meu corpo e dizia: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E aquele posicionamento de fé. Quando eu menos percebi, minha barriga inchava. Quando eu ia me levantar, doía. Quando eu menos percebi, minha barriga não estava mais desinchada. Quando eu ia me levantar, mais não doía. Quando eu apalpava, já não doía. Glória. Precisei fazer o exame novamente, para ter o laudo em mãos, para ir para uma cirurgia já. E quando o médico foi fazer o mesmo exame, repetir, ele disse: aqui não tem nada. Eu disse: mas doutor, é porque o outro médico tinha achado um cisto de 5 centímetros no meu ovário. Ele já ia me encaminhar para a cirurgia. Ele disse: aqui não tem nada. Que cirurgia? Eu tinha duas escolhas em meio a esse cenário. Ficar com aquilo que o médico disse e passar por uma cirurgia. E ficar desesperada, porque na hora que eu recebi a notícia eu fiquei desesperada. Sabe por quê? Porque às vezes em meio a cenários difíceis o diabo tenta abafar a tua fé. Eu disse isso um dia a Roberto. Eu digo: parece que quando a gente recebe uma pancada, o diabo parece que quer apagar a nossa fé. Ei, querido, mas nós temos que ser mais rápido do que ele. Não deixa ele roubar aquilo que Deus te disse que é seu. E eu louvo a Deus, porque eu tinha Roberto com a palavra da fé naquela hora. E eu trago para você: sempre tenha pessoas de fé ao seu lado para caminhar na sua jornada. Porque quando você estiver cambaleando, aquela pessoa te puxa para frente e diz: não, não é assim, vamos embora. E quando eu estava ali cambaleada na fé, Roberto pegou na minha mão, falando no modo espiritual, e disse: epa, peraí, não é assim não, vamos embora. E quando ele orou, veio a convicção dentro dele que já não tinha mais nada. E você acha que não vinha os bombardeios do inferno? Vinha. Eu já me vi até de resguardo em casa de cesareada já. Rapaz, vai abrir minha barriga, não sei o quê. Vou ter que passar por um cesárea. Vou ter que arrumar uma pessoa para cuidar da minha casa, 1 mês. Todo o cenário vinha. Mas eu dizia: obrigada, Senhor, porque eu sou... Você não precisa falar aquilo que vem na tua mente. Fala o que está dentro de você, no teu espírito, que você aprendeu na Bíblia. Quando vier o pensamento de dúvida, você fala fé. Quando vier o pensamento de incredulidade, você fala fé. Aqui dentro pode estar duvidando, mas aqui dentro, no teu espírito, você fala fé. E aí aquilo que você fala, o mundo natural, ele vai agir ao teu favor, porque no sobrenatural já tem anjo agindo ao seu favor. Amém? E quando você passar por esses momentos difíceis, querido, só louve ao Senhor. Só agradeça. Então quer dizer que eu vou louvar o Senhor pela tribulação? Não. Você vai dizer: Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu sou grata ao Senhor, porque eu sei que o teu poder é maior para me tirar disso. Eu sei que eu vou passar por isso. E aí você se fortalece em fé. Você se fortalece em fé e o diabo não vai roubar o que pertence a você. E eu vou te dar um segredo para você não deixar o diabo roubar a tua paz, a tua fé, a tua alegria, que é lá em Filipenses. Segredo não é para ser contado, mas como é bom, eu vou compartilhar com vocês, tá certo? Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus.
E a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando você apresenta a sua causa a Deus, aquilo que está se levantando para roubar a tua paz, quando você apresenta aquela causa a Deus, Ele blinda a tua mente e o teu coração. E uma paz que excede todo entendimento reina em você. Mas primeiro você tem que apresentar a Ele com oração e súplicas. E vem uma paz que excede todo entendimento. Você sabia que descansar em meio a uma situação turbulenta é uma atitude de paz, de fé? Quando você age de acordo com o que a Bíblia diz, é como que o remédio do céu é injetado no teu corpo. E você fica anestesiada para essas coisas terrenas. Ah, mas a situação está assim, vai mexer com o meu nervo. Mas quando eu apresento a Deus com oração, o calmante do céu vem sobre a minha vida. E eu estou pronta e preparada para enfrentar. Aí, às vezes a pessoa diz, mas tu é doida, tu não tem sentimento, não. Sentimentos temos, mas eles são dominados. Porque a fé que o Senhor nos dá, a gente quando aceita Jesus, a gente recebe uma medida de fé. E a gente vai desenvolvendo ela à medida que a gente lê a palavra, ouve a palavra. Por isso a importância de você entender o que a Bíblia diz ao teu respeito. Amém? E aí quando você se enche de fé, é igual uma bucha cheia de detergente. Eu posso encher a bucha de detergente, mas na hora que eu for precisar dela para lavar os pratos, que eu espremo, sai aquilo que eu preciso dela, não é? Do mesmo jeito é você. Quando você se enche de fé, quando você passar por qualquer circunstância, qualquer tribulação, aquilo que está dentro de você vai sair para fora. Em meio a um problema vai sair uma confiança. Em meio a uma tristeza vai sair uma alegria. Em meio a um desespero vai sair um descanso no Senhor. Por isso que nós temos que nos encher. Por isso que nós temos que nos fortificar. Porque o diabo não está para brincadeira. Ele quer roubar aquilo que Deus confiou a mim e a você. A nossa fé que vence o mundo. Aleluia. E quando nós apresentamos a Deus a nossa causa, nós descansamos no Senhor. Porque nós temos a plena confiança de que já está feito. Pode não acontecer do jeito que você esperava, mas está feito. De uma forma ou de outra vai estar feito. Porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Amém? E quando a gente age em fé, queridos, a gente chama a atenção de Deus. Porque Deus está vendo assim, essa menina está ali na terra, vencendo, não está olhando para as circunstâncias, ela está acreditando no que eu digo, então o caminho está livre para que a gente possa operar. Para que Deus e os seus anjos ajam a nosso favor. A fé, ela desbloqueia uma mentalidade de desconfiança, de tristeza, de ansiedade, porque vem uma convicção de que Deus está agindo ao meu favor. Amém? E eu te convido essa noite, queridos, a você se autoanalisar e ver se tem alguma área da tua vida que está tentando te paralisar na fé, que está tentando roubar aquilo que Deus já te disse que é teu. E quando você identificar, não fica parado, olhando, dizendo, é mesmo, tem essa área aqui. Não, se levanta em fé, procura um versículo na Bíblia que diz uma resposta em cima daquilo, fala. E quando você falar, orar, não duvida, não fica como a onda do mar. Será que é? Será que não é? Será que eu posso? Será que não posso? De acordo com o que a Bíblia dizer, se posicione que já é. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Você pode ficar de pé? O pessoal do Ministério do Louvor pode vir para cá. E eu queria agora, querido, você pode se levantando, mas não se desconcentra, né? Não precisa estar andando na igreja, só o pessoal dos músicos que vão vir. Eu queria que você identificasse agora algo que você, dentro de você, que tem alguma situação que está querendo roubar a tua paz, que está querendo roubar a tua alegria. E para que não fique um aqui e outro ali, eu queria que todos colocassem a mão no coração. E você identificar se tem alguma coisa que está tentando tirar você dessa vida de fé. Se tem alguma coisa que está tentando roubar aquilo que Deus já te disse que é teu. Que eu quero orar pela tua vida agora em nome de Jesus. Pensa nessa causa.
Pensa naquilo que está tentando roubar. Pensa naquilo que está tentando te desviar da vida de fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Por enquanto vocês vão pensando na situação, o pessoal do louvor pode ir dando introdução ao louvor que vão louvar. Eu vou dar um tempo para você refletir. Você fazer uma autoanálise, se você tem falhado, se você não tem agido em fé. Pensa aí nessa situação. Nós vamos agora entrar em combate para que seja desfeito em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem poder para desfazer todo e qualquer obra do teu fé. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Sim, Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, suas mãos, aleluia, aleluia, feche seus olhos. Obrigada, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. Pai, nós aprendemos na tua palavra que um posicionamento de fé vai chamar a existência aquilo que não estamos vendo, para que os nossos olhos possamos ver. E eu oro, Pai, por a vida de cada um dos teus filhos que aqui está. Cada situação que se levantou para roubar a paz que excede todo entendimento da vida dos teus filhos. Cada situação que se levantou para roubar a fé que foi depositada no coração dos teus filhos. Cada situação que se levantou para gerar dúvida. Cada situação que se levantou para gerar medo. Cada situação que se levantou para tirar a paz dessas pessoas, Pai. Eu oro agora, Senhor, por cada uma delas. E pega a autoridade agora no nome de Jesus. Para dizer a você, diabo, que perdeu. Você perdeu. Já está feito, já está resolvido. Já está resolvido, já está feito. Oh, Pai, como um sinal de que a tua palavra é verdade. Que existe sim, Senhor, uma paz que excede todo entendimento. Que o teu povo venha sentir essa paz. Que essa paz venha transbordar no coração deles, Senhor. E que eles venham se posicionar naquilo que eles aprenderam, Pai. E que eles venham desfrutar da vida que o Senhor tem para eles aqui na terra, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, venha uma força, uma ousadia, uma fé sobrenatural, para que eles possam se posicionar em qualquer situação que se levantar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode louvar em gratidão ao Senhor? Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta.